programa termina com o cantor luso-brasileiro Roberto Leal. Agora eu vou sair por 3 minutinhos para comemorar o Dia do Gordo e volto depois de uma rápida visita ao meu harém. Beijo! Vamos trabalhar, gente. Vamos lá, chega. Ele participou da primeira expedição brasileira a escalar o Monte Everest. Eu vou conversar com Tomás Brandolin. Ô, Tomás, aí vocês subiram, né? Você e mais 7 brasileiros escalaram o Monte Everest em 91, foi isso? Final de 91. Final de 91. Conseguiram chegar nos 8.848 metros? Chegamos, não, a gente chegou a 7.100 devido às condições climáticas, né? Quantas pessoas já chegaram ao topo do Everest? Mais de 400 pessoas. Mais de 400 pessoas, mas que também não... Nesses últimos 40 anos. Pois é, em 40 anos. A segunda mais alta, que é o K2, teve muito menos ascensões, porque o Everest é muito mais cobiçado, né? Mas o K2 é a mais alta, não? É a segunda mais alta. Por que K2 é considerada, conforme filmes, livros, romances e artigos, a montanha assassina? Ela é muito mais perigosa que o Everest. E teve um acidente muito sério há 7 anos atrás, onde morreram 12 alpinistas de diferentes expedições. Então ela pegou essa fama. De montanha assassina. K2. Fica no Paquistão. É mais fácil você escalar o Everest que o K2? O Everest, exceto a face leste, é mais fácil, tecnicamente é mais fácil. Você já foi no K2? Já tentou o K2? Não, não. Como é que um brasileiro resolve ser alpinista e ser alpinista lá? Quer dizer, não alpinista de verão, mas alpinista de inverno. As montanhas nevadas mais próximas estão nos Andes, né? Os 8 que foram para lá já foram nos Andes, já tem ido para o Himalaia, já fui para a Antártida 2 vezes, Alasca. Então uma expedição por ano, a gente vai adquirindo uma experiência, né? Já faço isso há 13 anos. A gente começa a perceber que o alpinismo cada vez mais exige uma forma física impecável do alpinista, não é? Olha, Jô, mais do que forma física, a gente precisa de preparo psicológico, né? Porque você está sempre buscando um desafio, alcançando o seu limite. Você está sempre se pondo à prova, né? Sim. E a montanha, ela é muito hostil ao homem. Então por causa disso, a gente precisa ter mais preparo psicológico de aguentar o estresse, a tensão, o perigo e manter o bom senso, né? Que esse é o maior perigo na montanha, é você perder o bom senso, você perder o seu poder de julgamento da situação. Sim. E você dá o passo maior que a perna e entrar por um caminho que você não tem mais volta, né? Mas além disso, o lado físico, por exemplo, que hoje você vê alpinistas pendurados só pelos braços ou só por uma mão, e algum tempo, você se segurar só por uma mão, não é uma coisa muito fácil. Você fica quanto tempo se segurando numa mão só? Isso é uma escalada em rocha, uma coisa extremamente técnica, que exige muito treinamento. No caso do Everest, a gente chama assim, é uma escalada de alta montanha. Não tem paredes tão inclinadas. Não, tudo bem, mas eu digo, você, por exemplo, você faz também escalada de parede inclinada, de íngreme? Com bem menos frequência. Assim, eu não tenho tanta técnica para fazer esse tipo de escalada, como foi mostrado nesse filme do Stallone, está sendo mostrado, que ele escala a parede negativa, né? Tem alpinistas que fazem isso. Você nunca fez escalar parede negativa? Assim, ainda mais sem corda, né? Isso aí tem gente que faz, mas é bem mais perigoso. No filme ele é feito sem corda? Não me lembro. É um dublê que faz, né? Sim, evidente. No comecinho ali. Também. Mas tem um take lá do Stallone, que o Stallone fica lá no meio de uma montanha, no começo do filme, e que a câmera afasta em helicóptero e ele tá sozinho no meio daquele monte enorme lá. Eu acho que na hora que afasta já não é ele que tá ali, né? Eu acho. Não, naquele é. Inclusive eu vi um making off, quer dizer, quando a câmera afasta, ele tá lá. Só que claro que o helicóptero deve ter deixado ele lá, afastou. Quando ele começou a tremer, voltou. E pegou. Que não, realmente é uma coisa assustadora. Você alguma vez teve medo de altura? Nunca.
Nunca teve medo. Você quando está lá em cima e olha, não dá nada. Assim, a turma fala, nossa, mas você não deve nem olhar para baixo. Não, pelo contrário, a gente olha que a graça está nisso, assim, da sensação, da emoção, olhar para cima, olhar para baixo, curtir todo aquele visual que você tem, né? Mas mesmo montanhas mais fáceis, quando eu estudava na Suíça, o nosso colégio ia passar a temporada de inverno em Zermatt, onde tem o Matterhorn, né? Tem o Mont Cervin, e tem também o Monte Rosa, o Mont Rose, ou Monte Rosa, e que era considerado uma montanha muito perigosa de escalar no inverno. Inclusive tem um alpinista famoso inglês, Selmer, que subiu com não sei quantos alpinistas, teimou que ia fazer a parede tal no inverno e morreram todos, caíram e morreram todos, mas só porque foi no inverno. Se não fosse no inverno, eles não teriam... Olha, o alpinismo, assim, de 10, 15 anos para cá, assim, evoluiu muito, né? A grande maioria dos acidentes fatais que ocorreram foi da década de 60 para trás. Exato. Assim, o nível de informação... De 40 a 60 deve ter sido uma coisa muito... De 20 a 60. Ou de 20 a 60. Algumas vias na Europa que levaram, assim, semanas para conquistar, tem gente que faz em 6 horas, né? Paredes que se levavam semanas para conquistar nos Estados Unidos, às vezes o cara faz assim em 4, 5 horas. Quer dizer, o grau técnico, preparo físico, é uma coisa fantástica. O equipamento, o grau de informação é muito grande, né? Então a gente diminui muitos acidentes. Hoje em dia eu considero que o alpinismo não é um esporte tão perigoso como dizem. Eu faço isso há 13 anos, nunca aconteceu nada, né? Quebrei um dedo uma vez jogando futebol só. Quer dizer que para você o futebol é mais perigoso que o alpinismo. Mas de certa forma... Não, o que eu acho é o seguinte, o preparo é maior, as condições são melhores, mas o perigo é o mesmo. Você concorda? Eu acho que o perigo diminui quando você tem mais chances de prever a coisa. Não, a segurança é maior, vamos dizer assim. A segurança é maior. A segurança é muito maior. Mas a montanha não mudou, não é que tem... não. Não deixaram pista lá na montanha? Não, claro. Olha, tem uma escadinha aqui que o moço deixou. Mas hoje se faz coisas muito mais rápidas. O Everest já foi escalado assim em poucos dias. Quer dizer, você fica menos dias exposto ao perigo. Mesmo assim, vocês não conseguiram chegar no topo? Faz muito, assim, tem um planejamento, tem uma coisa que leva anos, né? Mesmo assim, vocês não conseguiram chegar no topo. O que foi? Vento forte? Pegamos tempestades de vento quase diária, né? Muita gente pergunta, mas qual é a velocidade do vento? Não importa muito. O vento derrubava a gente, destruía os acampamentos. Torna a vida assim intolerável, né? É complicado você fazer as coisas mais simples, né? Ler enquanto você está descansando... Ir no banheiro, coisas assim. Bom, vamos falar um pouco desse lado escatológico da exposição, da expedição. As necessidades fisiológicas, como é que é para você, por exemplo, fazer cocô no Himalaia ou cocô no Everest? É complicado, assim. Para fazer xixi, a gente faz dentro da barraca mesmo, uma garrafinha, né? Tranquilo. Para fazer outras coisas, a gente faz um cercado, né, de pedras, que a gente fica nos acampamentos alguns dias, né? A gente faz um cercado de pedras e todo mundo faz ali, a gente segura nas pedras e tal. Tomara que não esteja ventando na hora, né? O vento leva. Derruba a pessoa. Se tiver nevando, sabe? Se abaixou a calça, enche de neve, né? Você levanta, tá frio. E você, já houve caso de você ter que fazer cocô pendurado na rocha, não? Não, eu não. Algum alpinista já? Vários. Vários alpinistas têm que fazer cocô pendurado na rocha? Mas é tranquilo. E fica uma loucura isso, quer dizer, os jornais no dia seguinte dizem choveu cocô no Tibete. Coisa terrível. Não, ninguém tá vendo. Né? O negócio do pipi não tem perigo dele congelar na saída? Também não. Porque há casos que se você fizer isso a 50 ou 60 graus abaixo de zero... Assim, tem esse perigo, assim, porque na montanha não é só a temperatura baixa, tem a sensação térmica, que é o frio mais o vento, né? Aí é perigoso, mas fazer xixi a gente faz dentro da barraca. Claro. E não, claro. Se tiver escalando... Senão o pinto cai também. Se estiver escalando, não atrapalha tanto assim, não. É rapidinho. Se estiver escalando, para fazer pipi escalando, só o Romário, que aí faz o pipi cair em cima de todo mundo, o Zagallo vai ficar horrorizado, mas tudo bem. Ô, Tomás, quantos dias vocês levaram? Vocês 7? Vamos dizer o nome dos outros, né? Aqui só veio você. Sou eu. Fui o chefe da expedição. Tinha mais o Roberto Linsker, Alfredo Bonini, Paulo Rogério, a sua esposa Helena, o Eduardo, o Kenvi e o Ramis. Certo. Quantos dias vocês levaram para chegar até
os 7.100 metros? Nós levamos um mês a partir do acampamento base a 5.200, né? A gente foi pelo Tibete. 5.200 já é... 5.200 metros de altitude é o acampamento base, onde a gente começa a escalada. Mas e até os 5.000 vai a quê? Vai de quê? No caso, a gente foi de caminhão. O Everest... tem caminho até 5.000 metros, você vai de caminho. O Everest é um caso à parte. Assim, qualquer montanha, eu estive no Makalu, que é a quinta mais alta, foram 150 quilômetros a pé até chegar na montanha. No caso do Everest, do lado do Tibete, tem uma estrada que os chineses construíram que vai até o acampamento base, e foi ali que a gente montou. A gente foi de caminhão, 3 dias de viagem, e ali já só tem metade do oxigênio no começo, né? Já metade? Só metade. Quantos dias você ficou sem tomar banho? 47. 47 dias sem tomar banho? 47. E não tem nada, quer dizer, não tem cheiro, não tem nada. A gente fica... Pode sentar aqui comigo, tranquilo e... Isso eu acredito que não, viu? Tão tranquilo assim, não. Não, por causa da neve, por causa do frio, por causa A gente transpira um pouco, porque a gente fica basicamente esses 47, 50 dias com a mesma roupa, né? A gente não troca muita roupa. Não dá para lavar, quer dizer... eu tentei lavar uma vez a roupa congelou, molhada, parecia uma chapa de... isso já então, vi, a gente quebrar. Não... E vocês ficam se comunicando por rádio com a base? Por rádio, exato. Aquelas coisas que a gente vê da pessoa se pendurar e dormir pendurado na montanha. Já te aconteceu de fazer isso, Tomás? Já aconteceu. E às vezes a gente vai ficar amarrado, né? Não no Everest. O Everest é uma outra coisa, assim, não é tão inclinado, nenhuma parede de 90 graus em rocha. Mas já aconteceu. Você nunca pegou uma parede dessas, assim, de inclinada? Desse tamanho, assim, eu já fiz paredes inclinadas, assim, de 200 metros, 300 metros. Mas tem parede de 2 quilômetros. Quando você se pendura, quer dizer, vocês pregam, aqueles pregos que entram na rocha, né? E aí eles aguentam o peso de vocês. Aguenta bem mais. Para dormir, sim, bem mais, claro, mas digo, para vocês passarem a noite inteira dormindo ali, balançando ao vento. Se bate uma ventania brava, não é perigoso? É perigoso. O vento é um dos piores inimigos do alpinista, mais do que frio, porque frio a gente vai preparado com roupas e tal. Agora o vento realmente, ele mexe com a parte psicológica mesmo, né? Vocês vão com material tipo EpiPen, que são aquelas injeções que foram de adrenalina e etc., que foram preparadas pelas pesquisas com astronautas americanos, que você só bate e injeta aquilo? A gente não levou aquilo lá, eu não conheço, eu não conhecia na época, né? Vi agora nesse filme K2. A gente tinha um médico bem equipado, mas a gente não tinha isso aí, não. Nunca vi isso aí. A gente tem alguns medicamentos que às vezes facilitam... Que tipo de medicamento e que tipo de alimento? Alimento é liofilizado. É um processo especial que se tira a água do alimento, e porque a gente não tem água lá em cima, né? Quer dizer, a montanha, precisa dizer assim, é um ambiente que você não tem as duas coisas básicas para a sobrevivência. Não tem água em estado líquido e não tem oxigênio. Quer dizer, é um ambiente complicado. A água ferve muito abaixo de 100 graus, quer dizer, é mais difícil você cozinhar. Você já perde tempo derretendo neve. Claro. Que vira gelo, que vira água, que tem que esquentar. Você perde horas nisso, né? Daí você ainda tem que cozinhar, então tem que ser um alimento muito especial. Que tipo, por exemplo? A gente come comida normal, carne, purê, sopas. Sei, né? Mas demora, coisas... quer dizer, o jantar ou o almoço, quantas vezes vocês comem por dia? O café da manhã e o jantar, basicamente, e lanche, castanha, essas coisas. Sei, né? E isso demora para fazer, né? Demora. Chocolate, vocês levam muito chocolate? Leva bastante chocolate, castanha, frutas secas, leva bastante também. E os remédios que você estava falando? Tomás, que tipo de remédio? A gente leva algumas pílulas, quer dizer, eu não tomei, quer dizer, a maioria não toma, a gente leva numa emergência para facilitar a aclimatação, né? Que se a pessoa não está aclimatada, em 12 horas ela pode até morrer, né? Numa noite assim, não acorda. Então a aclimatação é lenta e às vezes você tem muita dor de cabeça. Isso por causa do ar rarefeito, né? Ar rarefeito. Tem pessoas que vivem nessas regiões? Tem. É? Inclusive, assim, quando eu conto no livro, assim, o nosso contato com essas pessoas, quer dizer, os Sherpas, né? Eles vivem a 3.800, 4.000 metros. Nós tínhamos 4 Sherpas na expedição. Um deles já subiu 7 vezes o Everest, nunca usou oxigênio suplementar na vida. E é um fenômeno. Como é que é a aldeia onde eles vivem? O que eles fazem? Agricultura de subsistência, basicamente. Quer dizer, plantam para comer? No Nepal é um povo que 92% da população é subsistência.
Só subsistência. Teoria de subsistência. E eles auxiliam as expedições, é onde eles ganham dinheiro, né? Estão auxiliando as expedições. Não há a menor ideia do que seja lazer, do que seja... A vida deles é muito diferente, né? É outro planeta aquilo lá. Eles estão em outro ano, né? Eles estão 57 anos na nossa frente. Nossa frente? Eles estão no ano 2050. Ah, sim, no calendário. No calendário. O final do ano é diferente, é outra religião, outros hábitos, né? Eles não te cumprimentam assim, é assim. A grafia é diferente. Na cidade o trânsito é ao contrário, como na Inglaterra. E eles têm a outra religião, né? O budismo, o hinduísmo. Aliás, falando nisso, e os monges do Tibete? Isso foi uma coisa fantástica, esse nosso convívio. Você viu algum monge levitando, não? Não. Algum monge voador do Tibete? Não, mas a gente ficou impressionado. A gente se sente Indiana Jones nesses lugares. De um mosteiro, assim, perto do acampamento base do Everest tem um mosteiro, é o mais alto do mundo, 5.000 metros. E a gente andando assim, a gente viu um buraco no chão, a gente começou a entrar ali, a gente viu que tem uma escada, a gente foi fuçando, tinha um altar subterrâneo, né? Uma coisa assim, as velas, porque para fugir da invasão chinesa, que há alguns 40 anos atrás destruíram a maioria dos templos, né? Certo. Quando invadiram o Tibete, estão lá até hoje, né? Então a gente vê muito a religiosidade deles, eles abençoam a expedição e assim, existe toda aquela troca de comunicação. É complicado, né? Os Sherpas, a gente traduz algumas coisas, tem as lendas deles, né? Do como famoso o abominável Homem das Neves. Você chegou a ver algum abominável Homem das Neves? Não vi, mas... E viu alguma abominável Mulher das Neves? E você sabe qual é a diferença do abominável Homem das Neves para abominável Mulher das Neves? Não sei. É um abominável par de testículos. Mas fala, as lendas, eles garantem que viram, como é que chama? Seti, não? Como é? Yeti. Yeti. Não, foi gozado, assim, a gente conversando assim à noite, naquela penumbra, assim, e tinham 2 chineses da expedição que são comunistas, não acreditam em religiosidade, e caçoavam nos Sherpas. Não, vocês são atrasados, acreditam em Yeti, essas coisas, né? E os Sherpas falaram, não, vamos dar um susto nesses caras. Daí ele começou a contar aquelas histórias meio cavernosas, né? E falando que o Yeti aparece naquela região, ele vive ali. E a única maneira de você evitar o Yeti é você deixar uma luz acesa ao lado, na sua barraca, né? O chinês caçoando e tal, mas a gente percebeu que daquela noite em diante a barraca do chinês está sempre iluminada. Não creio em los Yetis, pero que los hay. Exato. E tem relatos de pessoas que dizem que viram realmente o Yeti. Que o Yeti seria um macaco, né? Ou na linha do macaco, peludo, um enorme chimpanzé, grande, enorme. Exato. Que não é uma coisa absolutamente impossível. Já tiraram fotos de pegadas, né? Mas eu nunca vi fotos do bicho em si, eu não acredito. Pode ter sido extinto, mas pode ter sido uma coisa que já habitou, um tipo de animal que já habitou aquela região, né? Que pegadas recentes, né, Ju? Recentes? Acho complicado, né? Você... Para escrever o livro, você foi tomando anotações? Eu escrevi um diário minucioso. Durante? Né? Escrever livro assim de expedição, já se começou, os ingleses já escreveram. E essas expedições, a ideia é passar para as pessoas o que a gente vivencia ali. Claro. Né? As emoções. Momento. Exato, né? Porque as emoções são muito intensas, né? Olha essa cidade aqui. Esse é o mosteiro mais alto do mundo. É o mosteiro. Está a 7 quilômetros do acampamento base. Foi frustrante chegar a 7.100 metros e não chegar a 8.848 ao topo? Foi, né? A gente começa, como a gente fala, começa um campeonato e a gente quer ser campeão, né? Agora, os chilenos estiveram 5 vezes no Everest para conseguir chegar lá em cima. E eles tinham os Andes no quintal de casa. Vocês vão voltar lá? Você pretende voltar? Eu consegui uma autorização dos chineses para voltar lá o ano que vem. Ótimo. Né, em abril e maio. Agora, a gente está tentando patrocínio, essas coisas, porque é complicado. E tem prazo para subir? Eles te dão 2 meses. Por isso é que vocês não esperaram passar os ventos, etc, para continuar subindo? Existe esse problema burocrático. Eles te dão 2 meses e se o tempo estiver ruim nesses 2 meses, azar é seu, né? Você volta outra hora. Vamos ver se o Tomás Brandolin consegue um patrocínio ou patrocínios para fazer, para a gente subir. Quer dizer, a gente não, que eu vou ficar daqui só lendo o livro, para ver se eles chegam no Everest. Está aqui o livro do Tomás Brandolin, Everest, Viagem à Montanha Abençoada. Nós vamos lançar agora em todas as capitais. Nós lançamos em São Paulo já. Aqui desse lado já foi. Tem aqui com o templo mais alto, o Hongbuk. Como é que chama? Hongbuk. Então eu conversei com o Tomás Brandolin, alpinista brasileiro, para participar da primeira expedição a tentar
chegar no topo do Everest. Tomás, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Daqui a pouco a gente volta.